Bom, então a gente inicia na noite de hoje mais um encontro das nossas conversas isoladas, essa iniciativa idealizada pela CIA Alternativa de Teatro em Penápolis, como uma forma de conseguirmos refletir sobre esse tempo em que a gente está vivendo no teatro. E para isso a gente decidiu, nesse momento de crise, como toda crise traz, a gente precisou olhar um pouco para o passado, né, da nossa história do teatro, convidando alguns artistas que, de certa forma, inspiram, né, ou passaram pela trajetória de algum de nós do grupo, para que a gente pudesse refletir sobre o passado, presente, pensando em alguma projeção para o futuro, né? Como é que vai se dar o teatro depois desse momento de pandemia, a partir desses recursos híbridos, né? O teatro audiovisual. Então, a gente começou o projeto nesse mês e hoje a gente segue com a Cláudia Shapira, a nossa convidada da noite de hoje. Normalmente, a gente tem um microfone aberto, eu vou silenciar aqui, vou dar um mute, nada pessoal, ok? Ó, tem mais uma pessoa aqui entrando, já vou admitir. Normalmente a gente faz uma leitura breve do currículo da Cláudia, mas aí eu vou deixar que a gente vá conhecendo a Cláudia através do bate-papo, tá? Para tirar um pouco esse protocolo de apresentação formal, tudo isso, certo? A Cláudia Shapira, eu tive a oportunidade de ser dirigido por ela no meu percurso na Escola de Arte Dramática. E nesse momento de crise, nada melhor do que a gente voltar para as nossas origens. Cláudia, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo virtual, nosso encontro virtual. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar podendo, né, trocar. Também é um resgate, né, do passado sempre, quando a gente encontra os nossos atores por aí, é muito delicioso. Sim, sem dúvida. A gente tem o Dagoberto Feliz, que foi nosso convidado da semana passada, que ia beber uma água e parou para poder se apresentar formalmente para a gente, está aqui na nossa sala também. Bem-vindo, Dago. Ai, que Cláudia. delícia. É isso, Cláudio. Encontro maravilhoso. Clau, a sua trajetória no teatro, ela começa em São Paulo ou ela começa antes de São Paulo? Não, São Paulo, São Paulo. Eu sou argentina, né? Embora não pareça, eu não tenho sotaque, eu vim para cá muito pequena, mas eu sou argentina e caí de paraquedas em São Paulo, de Buenos Aires, né, para São Paulo. Então, toda a minha trajetória, toda a construção da minha relação com o teatro aconteceu nessa cidade. Você fez parte da Escola de Arte Dramática, né? Você é formada atriz pela Escola de Arte Dramática. Antes do teu ingresso na escola, você teve um percurso antes desse processo seletivo? Olha, tive. Eu entrei com 19 anos na escola e eu me lembro que assim que tinha essa coisa que você tinha que fazer 18 anos, então eu ainda tive que esperar um ano porque eu fazia em dezembro, enfim. Mas eu comecei a fazer teatro aos 15, numa escola que chamava Drama Visão. Era uma escola que era que era um argentino, o Daniel Czerniawski, na época, que era um diretor e não sei o quê, e com algumas pessoas, e era uma escola que era, na sua maioria, formada por professores que eram atores que saíram da IAD. Né? Dentre eles, Abel Sete, por exemplo, que é professora da IAD, né, até hoje. Então, era uma escola assim também com uma galera muito jovem e que me deu muita vontade. Tinha o Zé Paulo Rosa também, o Indalé Santana, uma galera toda muito, muito, muito bacana. E fiquei um tempo lá, me preparando de alguma maneira, porque para mim eles eram um pouco essa referência. Saíram da IAD, eu falei, eu quero estudar nessa escola, porque eu gostava muito da maneira como eles estavam se relacionando, que eles abriram, né, sobre teatro, entendeu? E aí eu fui me preparando ali para entrar na escola e eu falei assim, eu quero entrar nessa escola, eu quero entrar nessa escola, de uma coisa assim, sabe, de entrar e aí eu entrei nessa escola e foi a minha formação, na verdade. E originalmente eu sempre quis ser atriz.
né? Nunca me passou pela cabeça dirigir, ser figurinista, embora eu gostasse muito de roupa, mas não, né? Dramaturga, tudo isso. Eu já escrevia, mas não era, né? O que eu queria era ser atriz, né? Por isso me parecia que essa escola era ideal, né? E lá entrei eu, né? Para mim, E a essa, minha formação. e essa experiência, né, esses caminhos que foram te levando para a direção e para a dramaturgia, eles já foram surgindo dentro da escola ou foi algo que surgiu após a sua formação? Foi após a minha formação na escola. Eu fui de uma das turmas da IAD, entendeu? Daquelas um pouco rebeldes, entendeu? Assim, a minha turma só reclamava, entendeu? A gente mais reclamava do que fazia, entendeu? Então, eu acho que a gente já tinha uma coisa, eu acho que uma coisa bem, né, assim, de reivindicatória. Então, eram pessoas maravilhosas, pessoas todas, é uma turma que está toda inativa, a maioria. Mas na nossa química era assim, a gente era meio bélico assim. Então, na escola, eu acho que não deu para saber exatamente, entendeu? Qual era um pouco o caminho que cada um ia seguir, não dava para entender, para vislumbrar. Mas eu saí da escola numa época onde o teatro de grupo não estava em alta, né? O teatro, assim, era carreira solo. Você saía da escola, entendeu? O caminho era se vira, entendeu? Vai aí. Mas eu, particularmente, mesmo que naquela época não era tão, eu gostava de grupo e eu tive a sorte de sair da escola com um grupo. Na época tinha um grupo que era da turma do Léo Pacheco, da Cida Almeida. Eles eram as minhas turmas à frente. E eles tinham um grupo. E eles me convidaram, quando eu estava saindo, eles já tinham saído, eles me convidaram para entrar. Então eu saí da escola já no berço de um grupo, viajando para fora do país, com um espetáculo. A gente ficou um ano numa experiência. Então, no meu coração, a ideia de você coletivamente criar, de construir uma realidade coletiva, está na minha gênese. Embora naquele momento aquilo não fosse tão forte como estratégia de sobrevivência e de atuação, entendeu? Não tinha uma coisa assim, mas isso ficou para mim. Tanto é que depois que eu saí era a Companhia São Paulo Brasil, dirigida pelo Augusto Francisco, e aí eu comecei sempre assim, eu fiz uns trabalhos com a Cibele, que não era um grupo, mas que a gente tinha um pensamento ali de tentar construir uma dramaturgia de uma maneira coletiva, sabe, o início dos processos colaborativos, né, que estão na gênese de todo esse teatro contemporâneo dos últimos 25, 30, né, 25, 20 anos. Então, ali já começou, entendeu? A necessidade, a ideia de voltar a se juntar, entendeu? De começar a criar de uma maneira mais coletiva, porque a ideia, embora fosse isso, assim, a carreira solo, não sei o que, não estava gostoso. A necessidade de começar a se juntar. Aí eu comecei a trabalhar em dupla com a Lu Grimaldi, num determinado momento. E aí a gente foi fazendo um trabalho de pesquisa. Então, a ideia de grupo, para mim, sempre foi muito, muito cara, né? E é a maneira como eu sei criar, né? Ótimo. Quando você foi Agora, teatro, falando, fala. cortou um pouco a sua fala agora no final. Não, que a maneira como eu vislumbro e como eu acredito na cena é junto. É óbvio que teatro é coletivo, né? Mas Uhum. você pode trilhar uma carreira mais individual, se você quiser. Dentro dessa, para mim, o compartilhamento, a ideia de estar criando com um monte de artistas uma ideia e desenvolver isso é o que mais me atrai no teatro. Sim. E a sua fala, a gente consegue também perceber um processo aí de transição até dentro da própria estrutura da escola de arte dramática, né? Um momento inicial ainda muito individual na questão dos grandes atores, grandes atrizes, né? Até que começa a modificar com o próprio cenário de São Paulo, né? Do teatro de Exatamente, porque é uma grupo. coisa que não é que necessariamente era cultivada só pela IAD. Era uma coisa que estava acontecendo na cidade. Tinha tido uns grupos antes,
entendeu? Um pouco mais bem no começo da década de 70, sem dúvida, né? 60. Mas depois aquilo ficou um pouco mais diluído. Teve algumas experiências, mas não era uma coisa que se falava assim, nossa, o teatro de grupo, entendeu? Eu acho que o Dago tá aí que não me deixa mentir, entendeu? Mas tinha uma coisa ainda, sabe, de então cada um por si, de repente a necessidade começou a surgir. Então começou dois aqui, tanto é que o Arte contra a Barbárie começa a pensar a lei de fomento por uma necessidade, não é? Então aconteceu a lei de fomento, por isso que os... Não. Aquilo surge da necessidade de vislumbrar e de criar políticas públicas que possam subsidiar a pesquisa, que possam acalentar uma ideia que estava surgindo. Primeiro veio a necessidade, né? Sim. E eu ia fazer essa pergunta mais na frente, mas aí você já trouxe esse cenário agora, que é esse cenário posto, né, na década de 90, anos 2000, né, o movimento da arte contra a barbárie. E a gente está vivendo um momento que tem certas semelhanças com esse panorama político, né, essa ausência de leis de incentivo, esse pensamento de projetos de lei em caráter emergencial, né? Os coletivos precisando se reestruturar. Como você vê? Tem algum paralelo que você olha para o hoje, para esse Não, movimento? eu acho que é um momento completamente diferente. Primeiro porque a gente está... pode parecer, pode ter pontos de apoio, mas o contexto é completamente diferente. Primeiro que a gente vem de um momento onde está de uma terra arrasada, né? Onde está se tentando realmente assim aniquilar o pouco, a pequena e a construção que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos, né? Está uma tentativa ferrenha de ser aniquilada. E este contexto agora, né, de uma arte emergencial e de um monte, tem um caráter também, me parece, que é muito voltado para tentar sanar uma coisa pontual que está acontecendo agora, né? Mas nós já estávamos com uma questão anterior em relação à cultura, né? A maneira, sabe, a como dar conta, inclusive, do que se gerou a partir da lei de fomento, porque a lei de fomento subsidiou pesquisas, estabeleceu grupos, propiciou a possibilidade de criações de linguagens que o próprio fomento passou a não dar mais conta dos seus desdobramentos. Então, a gente já estava numa necessidade muito latente, né, de um desdobramento de políticas públicas, de encontrar outras maneiras e que estava sendo completamente cada vez mais vilipendiado. Né? Então, eu acho que são ali, aí tudo se para agora para tentar sanar isso aqui, que é outra coisa, né, diante da pandemia, me parece. Sim, sim, né? É uma resolução muito pontual, né? Mas que será que pode resultar em um olhar talvez aí dos próprios políticos no sentido de não dedicar investimentos para a continuidade desses fomentos, dessas leis de incentivo que já foram conquistadas? Eu não saberia te dizer exatamente para onde a gente caminha em relação a isso. Eu acho que a gente está passando por um momento, como eu volto a te dizer, muito específico, entendeu? A gente tem uma crise política no Brasil, né? Se a gente for pensar assim, a gente não... nós estamos atrelados neste momento como cultura ao turismo. Né? Nós não temos um ministério, nós não temos uma secretaria. Né? Tem coisas isoladas que estão acontecendo em algumas cidades, em alguns pontos ainda, pontos de apoio de pessoas que estão, né, em lugares estratégicos e que estão tentando fazer o que podem, mas com com um macro pensamento sobre cultura, eu acho que a gente está completamente órfãos. Sim, sim.
Não dá nem para tentar projetar alguma coisa, né? Vamos tentar ficar aqui no presente mesmo, lidando com o que... Estou dizendo que a gente não está no momento de muita efervescência criativa e de coisas que estão acontecendo e que, diante da pandemia, tem muitas instituições, até privadas também, que estão se manifestando, fazendo, na verdade, aquilo que elas têm que fazer, né? Uhum. E que acredito deveria acontecer muito mais, porque esse sistema de editais ainda privilegia, de alguma maneira, uma seleção, faz com que a gente vá competindo neste momento uns com os outros, quando não se trata, neste momento, apenas de escolher se uma linguagem ou outra pode ser privilegiada, se uma obra é melhor que outra, mas também da sobrevivência de uma categoria inteira, né? Então, esse pensamento, eu não sei onde ele, né? Sabe, nós temos milhões de pessoas que trabalham por trás da cena, entendeu? Que estão desempregadas, né? Não é só, né, quem está aqui na frente, todo o aparato do teatro, né? Que movimenta muito dinheiro e dá emprego para muitas pessoas. Tudo isso essa máquina está parada, né? Sim. Depois desses momentos em que você relatou aí da sua experiência fora da IAD, você formou, né, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Isso foi um pouco depois, assim, eu tive essa dupla com a Lu Grimaldi, durante uns 6, 7 anos, a gente criou só 2 espetáculos, mas eu digo sempre que a minha pesquisa com Bartolomeu tem uma semente nessa nossa pesquisa, né? Onde a gente buscava, tinha uma coisa muito com a rua, de tentar encontrar uma linguagem que pudesse contemplar um pouco a linguagem urbana. Eu sempre fui muito fascinada pela ideia da urbanidade. Embora eu nesse momento estou com uma crise imensa, tenho vontade de ir para o mato, plantar e colher, mas eu sou uma pessoa que sempre consegui enxergar na vida urbana, que é uma loucura que nós criamos, né? Um monte, sabe, de mini bunkers, onde a gente vive encaixotados uns em cima dos outros, né? Enfim, e com tudo o que tem, mas onde consegue brotar uma cultura como uma cultura hip hop, por exemplo, que é um lírio meio concreto, né? Que é essa beleza de você, porque eu sempre dou esse exemplo, mas eu me emociono muito de pensar assim que um surfista faz o que faz no mar, né? Porque ele tem, sabe, a sua prancha, ele tem a possibilidade. Aí, sabe, tem um moleque lá que não tem a possibilidade de ir para o mar e ele vê aquela rampa do banco e ele fala, nossa, mas eu posso surfar aqui. Aí o skate surge com uma linguagem, né, para dar. Isso é construção de imaginário. Né? É muito bonito ver como as coisas podem ser ressignificadas e coisas surgem da inoperância. Eu fico sempre apaixonada por isso. Entendeu? De falar assim, nossa, o ser humano é muito criativo, né? É muito legal, você não tem nada e você faz um negócio, sabe? Você junta 2 fios, entendeu? Num terreno baldio, sabe? Liga 2 caixas de som, pega o microfone e fala, mano, fala aí para distrair a galera que nós vamos dançar, faz uma festa. E aquilo vira uma cultura, entendeu? Que cria uma ponte entre a periferia e o centro, entendeu? E você rompe essas barreiras, né? Isso para mim, assim, isso é alta tecnologia. Isso é alta tecnologia. Então, eu já gostava disso, né? Então, eu tinha foi nessa que eu conheci o Eugênio Lima, que foi a minha ponte direta com a cultura hip hop, porque eu estava fazendo um espetáculo com a Lu Grimaldi que chamava Nocaute. E era um espetáculo muito urbano. É um espetáculo que eu tenho como referência mesmo, porque era um ringue, a gente contava episódios da alma cotidiana e a gente buscava, a Lu também é bailarina, então ela tinha muita linguagem do corpo, a gente sempre buscou trazer o gesto, entendeu? Junto com a palavra, então a gente buscava ali trazer uma contundência das ruas, mas foi com a linguagem do boxe. E a gente teve uma coisa que a gente fez simultaneamente, uma cena, quando o Nova Dança inaugurou, que, aliás, o Nova Dança, vocês conhecem esse espaço em São Paulo?
um espaço na 13 de Maio que foi teatro de narrador, foi o Nova Dança, depois foi o teatro de narradores, e agora estava sendo a Casa Palco, ele foi, acabou de ser alugado por uma igreja evangélica. Diante deste quadro, então, é uma coisa muito, enfim, mas é um lugar que tem muitas memórias. Eles, na inauguração, eles, naquele terraço que ele tem lá em cima, eles chamaram vários grupos para fazer coisas simultaneamente. E eu e a Lu Cláudia montamos um ringue, a gente fez a peça, enquanto o Eugênio, do outro lado, no mesmo simultaneamente, estava com um grupo de dança de rua, chamava Unidade Móvel. E eu estava fazendo a peça aqui, e eu via do outro lado eles dançando, e eu falava assim, nossa, gente, era isso era exatamente esse gesto que eu queria estar fazendo aqui em cena. Era isso que eu estava querendo. Meu Deus do céu! Aí quando acabou, eu fui lá e falei assim, nossa, cara, que maravilhoso. Eu estabeleci ali um contato com o Eugênio, a gente já se conhecia, e a gente começou ali uma conversa, que mais tarde veio desembocar no Núcleo Bartolomeu de depoimento, né? Mas eu vi ali a gênese de uma coisa que eu queria. Eu falava assim, quando o teatro voltar a ter essa contundência que a rua tem, esse interesse, né? Eu acho que naquela época a gente estava numa crise muito grande de público. Não que a gente tenha eliminado, eu acho que essa é uma questão que nos últimos anos ela tem sido vigente, a gente tem concorrentes muito... O teatro, ele saiu do centro, do coração nevrálgico das pessoas, né? Tem muitas coisas, tem a televisão, tem o cinema, tem os bailes, tem muitas coisas, né? Mas eu acho que a lei de fomento, que a formação dos grupos, teve um ressurgimento de um interesse, teve uma formação de público. O trabalho de base que aconteceu, tanto nas periferias, né, quanto nas próprias salas urbanas, a possibilidade da gente poder abrir a casa, de dar curso, de chamar para... criou um público. Criou a ideia de que o teatro, né, os universitários, a ideia de ir ao teatro, de ter no campo do imaginário o teatro, não como uma coisa que não faz parte, né? E naquele momento, não. Naquele momento, não. Então, a ideia, quando eu via a pulsação da cultura hip hop, eu falava assim, gente, a hora que o teatro tiver essa urgência, essa pulsação de novo, o teatro vai chamar para dentro as pessoas, né? Então eu queria fazer um teatro com essa contundência. Foi aquilo que eu vislumbrei naquele momento. Ótimo. Pessoal, eu estou fazendo perguntas para a Shapira aqui, mas o meu papel aqui é de mediador também. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum aspecto que a Cláudia acabou de falar, escreve, libera o microfone, espaço aberto, tá? Microfone aberto, como a gente costuma falar em sarau, né? Em alguns visuais. Digredindo, então qualquer coisa você vai me falando e eu vou voltando para o que você quer. Tá lindo, eu estou tentando construir um lugar massa aqui para gente transitar. Cláudio, você falou aí sobre já um interesse estético que ligava, né? Que motivava você nessa questão urbana, da rua, e foi identificando essa linguagem em outros lugares. Me parece que o Bartolomeu tem uma presença muito grande aí do Brecht, né? Tanto em questão de dramaturgia, quanto de pensamento de estrutura política aí. Quando é que Brecht entra aí na sua vida e como ele contribui para o seu pensamento dentro de um teatro de grupo? Não, o Brecht entra na gênese do Bartolomeu. Quando a gente, no nosso histórico, está escrito assim, o Núcleo Bartolomeu dos Depoimentos surge com a ideia do casamento estético entre o teatro épico e a cultura hip hop, né? Essa formulação. Então, se você analisa os elementos da cultura hip hop, principalmente aí como exemplo a questão do MC, né, do mestre de cerimônias, né, daquele cara que vai começar a dar palavras a um som, porque assim surge, né, o hip hop, na verdade, se colocava uma batida e a pessoa tinha que rimar na hora
né, na batida, naquele ritmo, era improviso mesmo, não tinha isso de gravar um rap, isso vem depois, mas no começo, a ideia de que você vai naquele, né, eu olhava aquilo e eu falava assim, nossa gente, isso daqui é a herança dos trovadores, né? Pensa que os trovadores iam de cidade em cidade, chegavam e tinha que contar tudo que tinha acontecido na outra cidade, não tinha rádio, não tinha nada, o cara tinha que chegar e falar assim, na grande cidade do rei, sei lá, entendeu? Está acontecendo, o rei vai dizer, entendeu? E tinha que contar de uma maneira, entendeu? Então, na verdade, é uma tradição muito antiga, né, do arauto, né, do porta-voz, do bufão, entendeu? Que diz as verdades, que chega, entendeu? Trazendo, sendo essa pessoa um cronista do seu tempo, né? Eu acho que o que mais me encantou sempre na ideia do teatro do Brecht é você ser aquele, entendeu? Que vai falar do seu tempo. Aliás, tem a frase também do Bartolomeu, que às vezes todos os nossos projetos assim, nós falamos do tempo que nos tocou viver, né? Porque é uma máxima, foi uma escolha do nosso trabalho. Então, o Brecht entra ali como esse cara que vai assim, como não tem como você, se você tiver em perspectiva, né, ser um agente do seu tempo, não tem como ter separação entre ética e estética, né? Você vai estar fazendo aquilo que tem a ver com, né, é a política do seu tempo, né? É a urgência do seu tempo, é aquilo que precisa ser feito naquele momento, porque é aquilo que precisa. Então, né, como o próprio Brecht diz assim, eu adoraria falar de flores, né? Mas realmente vivemos em tempos sombrios. É muito louco esse poema, né? Como parece que assim ele nunca consegue chegar ao momento em que poderemos olhar para o Brecht com indulgência, né? Como ele pede no último, que ele fala assim: mas quando vocês, né, os que vierem quando o futuro não for assim, olhai para nós com indulgência. A gente não consegue, porque nós ainda estamos em tempos sombrios, de tempos em tempos, né? Então, a gente ainda sente a necessidade de, eu pelo menos, sinto, de falar sobre aquilo que está no meu entorno e que sangra. Você pode fazer isso com humor, você pode fazer isso com alegria, você pode fazer isso com poesia, com beleza, mas ainda se trata de feridas, né? Em muitos casos. Que lindo isso, e ao mesmo tempo que difícil, né? Constatar que não vivemos num tempo em que a gente pode falar de flores. É estranho, né? E motiva muito, assim, essa sua fala. Cláudia, a primeira peça do Bartolomeu foi Bartolomeu, que será que nele deu? Foi Em aí 2000. em 2000, né? Foi aí que surgiu a Cláudia também dramaturga dentro desse percurso e não somente atriz, ou isso já tinha acontecido antes? Olha, esse espetáculo que eu te falei com a Lu Grimaldi, com a Beatriz Sayad, que a Bit que dirigiu, foi uma dramaturgia nossa, de nós três, né? Mas ainda foi uma dramaturgia muito constituída de recortes, sem a gente ter a coragem de frisar uma assinatura. Que eu acho que a diferença é que quando você começa a dizer assim, não, eu assino essa dramaturgia, né? Quando para além daquilo, das palavras escritas, você imprime, entendeu? Uma cara, uma narrativa, uma maneira de constituir essa dramaturgia que te conduz para algum lugar. Eu acho que ali ela era episódica no sentido, a gente não se comprometia completamente com a palavra, no sentido de transcriá-la de uma maneira tão radical quanto aconteceu, por exemplo, no Bartolomeu, que será que nele deu? Que eu realmente meti a mão ali, eu falava assim, que Deus me ajude, porque, né? Porque realmente, assim, e ali eu começo um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é uma das coisas como dramaturga, que é a transcriação, realmente, às vezes, de uma obra, eu não gosto de falar da palavra adaptação, porque não sei se é adaptação, mas é como se você... Eu sinto que o teatro ele tem uma coisa que é assim, né? O dramaturgo ele joga iscas para o futuro ali na sua, porque ele sabe que amanhã ele pode estar velho.
e que a encenação vai precisar de alguém que consiga ver o que ele deixou também de legado para o futuro nas entrelinhas. Então, aquilo que está só sugerido e que às vezes precisa ser desdobrado. Eu adoro fazer essa arqueologia, sabe? Essa busca antropológica um pouco dentro dos textos e falo assim, não, aqui se ele tivesse tempo de ter aberto esse ponto aqui, ele teria ido por aqui, né? E aí eu gosto de fazer isso nessas obras. Então, eu comecei com Bartolomeu e eu acho que me abriu um campo muito interessante de transcriação, para além das peças que eu também escrevo, né, que são completamente de autoria, mas tem isso. Sim. A gente começou, a Cláudia chegou mais cedo, estávamos só eu e ela, e a gente estava falando um pouco sobre essa perspectiva de como alguns textos, né, parecem que se dão de uma maneira muito atual hoje. O trabalho que a Cláudia dirigiu a mim e a minha turma na EAD, a gente estava falando sobre ele, de como hoje parece que aquele material ficaria muito latente, né? Quando você traz essa questão da transcriação e das pistas que o autor coloca no texto, para que quem lê hoje, por exemplo, né, comece a fazer sentido. Quando você pegou A Vida é Sonho e você transcriou o Acordei que Sonhava, você, de certa forma, você traz para a sua produção aquilo que você falou antes também, né, de dialogar com o seu próprio tempo, entender as lacunas desse texto, né, barroco espanhol, e recria uma outra obra com uma potência muito grande. É porque se desdobra, na verdade, eu não sei se porque nós estávamos trabalhando, quando a gente fez o Bartolomeu, que será que nele deu, que foi o primeiro espetáculo, a gente tinha uma coisa ainda muito assim, então era cultura hip hop dialogando com teatro, né? Mas era quase campos separados dentro da cena. Entendeu? Então tinha o DJ, tinha o MC, tinha as atrizes não cantavam, quem cantava era MC, né? A gente interpretava, sabe? Então, claro, era o que era possível, era evidente que isso ia acontecer, porque era o que a gente dava conta, a gente estava realmente se conhecendo, a gente estava contracenando pela primeira vez, os elementos contracenavam. A partir do segundo trabalho, que era o Acordei que Sonhava, a gente falou assim, mas e se isso começasse a se entrelaçar? Entendeu? Então a gente parte dessa perspectiva ali, né? Então a gente começa a estudar a questão do teatro épico e dos elementos narrativos do teatro épico e da cultura hip hop em paralelo, e a gente percebe, pelo menos foi o que se abriu para nós, que na verdade o Segismundo é a própria cultura hip hop, entendeu? Trancada dentro de uma torre, é toda uma juventude, é todo um pensamento, entendeu? Trancado e que quer atravessar o outro lado da ponte, entendeu? Então, quando a gente chega na possibilidade dessa gênese que a gente fez ali, aí o espetáculo se desdobra, entendeu? Pra gente com essa potência aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente conta a história do que estava acontecendo naquele momento também, o Lula ganhando as eleições, entendeu? Primeiro um operário, né, num país como o Brasil ganhando as eleições, o Segismundo saindo da torre como representante de uma cultura periférica que vem para o centro, né, e traduzindo a descoberta de uma linguagem para nós, entendeu? Então tudo acontece, se entrelaça e faz com que aquele espetáculo tenha para nós a potência que ele tem no sentido de a gente a partir daquele momento poder dizer assim, o que a gente faz talvez seja uma coisa que seja uma linguagem específica, que a gente vai começar talvez a nomear como teatro hip hop. E ele tem elementos específicos dessa linguagem. Então a gente começa aí a desenvolver a ideia um pouco mais organizada do depoimento, né, que é o recurso do testemunho. A gente começa a desenvolver a ideia do ator MC, do ator, da atriz MC, do DJ, do spoken word, como, né, e de uma dramaturgia a partir e com a especificidade de dar conta desses elementos, que eu muitas vezes chamo de poemas de ações dramáticas.
porque é um pouco o que me exige, né? Começa a ter uma especificidade, né? A escrita. É interessante ver esse percurso e eu acho que contribui muito para algumas pessoas que estão aqui na sala, principalmente para o grupo, entender esse percurso, essa trajetória, né? De descoberta e amadurecimento de uma linguagem que não se dá num espetáculo, né? De uma hora para outra, que requer um amadurecimento, né? De uma maneira muito forte, muito potente, né? A gente teve processos muito longos e a gente teve processos, principalmente os primeiros, porque a gente teve a possibilidade do fomento, que naquele momento a gente fazia processos, a gente falava, não, a gente vai estudar 1 ano e meio e depois a gente vai ver. Nossa, hoje, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, gente, foi uma fresta no tempo. De verdade, assim, a gente teve esse privilégio. A gente chamava professores para estudar mitologia, para estudar política, ficava meses elaborando, abrindo a nossa até decantar uma coisa para que a gente se aventurasse, entendeu? A começar a levantar um material. Eu sou muito, tenho isso com muito, guardo isso como um tesouro mesmo, né? Da possibilidade de ter podido criar dessa maneira, entendeu? Da gente ficar meses, semanas, entendeu? De segunda a sábado dentro de um teatro, entendeu? E a gente pesquisando, entendeu? Hoje em dia, se alguém tiver me falar que está fazendo isso mais do que, sei lá, 2 vezes por semana, 3 horinhas, não sei o quê, não é? Sim. Ou, às vezes, assim, então você faz assim uma temporada de 1 mês. Você tem, né, um ensaio de 1 mês, assim, muitas horas, concentra, mas essa dilatação do tempo, e que eu acho que talvez a gente esteja, de alguma maneira, vivenciando agora em algum, sem paralelo, porque agora é uma coisa forçada, né? Mas em algum lugar a gente está sentindo a dilatação do tempo, né? Uhum. Está vivenciando um tempo sem tempo. E eu acho que isso, em alguma medida, né, se você tirar isso de todo esse contexto, né, nefasto que a gente está vivendo, tem um lugar de uma volta a você poder, sabe, assim, tipo assim, hora do vou preparar o meu alimento, entendeu? Sabe, o que eu vou comer mesmo, entendeu? Sabe? É uma relação com a própria existência, entendeu? Porque eu acho que assim a pandemia nos pega num momento onde alguma coisa está precisando acontecer como um todo, né? É óbvio que a gente sabe que ainda é tudo muito cruel, porque assim é óbvio que é um genocídio, é óbvio que os países e as pessoas da periferia, os mais pobres, são os que estão morrendo, entendeu? Porque não tem assistência. Então tem, mas isso só deflagra uma coisa que já estava acontecendo. Só mostra a vergonha humana para todo mundo ver, né? De uma maneira mais clara. Isso já estava acontecendo, mas ao mesmo tempo nos mostra que criamos um mundo inoperante, né? Que a gente chegou num ponto que assim, se não mudar, assim, eu vou falar uma coisa cruel, mas eu acho assim, se a gente não mudar com essa pandemia em todos os níveis, no macro, não é só a gente aqui, pequenininhos, artistas utópicos, entendeu? E filósofos, sabe? Os grandes, entendeu? Vai vir outra coisa desse naipe. Porque eu acho que tem uma coisa que o planeta também está deixando claro, que o organismo nefasto somos nós, entendeu? Não Sim. são os animais, entendeu? E se tiver, não é o planeta Terra que vai morrer, vai tirar o ser humano. O ser humano não deu conta, tchau. Vai para outro planeta, vai aprender de novo, sabe lá? Uma galáxia bem que ainda está riscando fósforo, pedra, para acender o fogo, entendeu? Mas sai daqui, porque não tem condições, né, da gente ter criado o que foi feito com esse planeta, entendeu? Um planeta tão maravilhoso, que tem tudo, gente. Meu Deus do céu. Para todos, né? Nesse aspecto, Cláudio, né, nessa evolução aí da pesquisa, a gente vê o trabalho, a investigação, o depoimento dentro da cena do Bartolomeu, e
uma das provocações que eu trouxe para o nosso encontro, pessoal, quando eu falei com a Cláudia, a gente tinha um tema que seria dramaturgias pandêmicas do depoimento ao grito, né? Um olhar para a pandemia, né? E nessa questão do depoimento, na trajetória dos seus espetáculos, eu tive a oportunidade de assistir Terror e Miséria no Terceiro Milênio. Me parece que esse depoimento está aí esgarçado numa potência muito forte de grito, de uma reação diante de tudo que a gente vivenciou, né, nesses anos anteriores, né, 2017, 18 em diante. Como foi esse processo do Terror e Miséria no Terceiro Milênio e essa construção estética do trabalho? Aquela coisa que eu te falo, né? Bom, a gente, embora a gente às vezes fala, nossa, naquele momento eu estava fazendo uma coisa e nem vislumbrava o que ia acontecer, na verdade é um pouco poético isso que eu estou dizendo, porque às vezes você não vislumbra exatamente o que vai acontecer, mas, por exemplo, eu acho que do fim 2019 já era um ano que a gente falava assim, nossa, gente, tem uma coisa, o que vai acontecer? Né? Uma coisa esquisita. A gente não imaginava que ia ser isso, mas a gente sabia que alguma coisa estava para acontecer. Acho que estava todo mundo muito angustiado, muito, né? Eu acho que isso vai acontecendo. Eu acho que a gente vem sentindo e vendo, presenciando essa ascensão do fascismo no mundo, né? Então, eu estava com vontade há algum tempo de fazer o Terror e Miséria, com essa perspectiva, porque, né, eu acho que aqui no Brasil culminou com o resultado das eleições, então tudo ficou muito mais acirrado, mas já vinha, né? Então foi um momento que me deu vontade de fazer esse projeto e fazer com um bando de ator mais velho e já, sabe, ali na labuta que a gente pudesse criar uma reflexão cênica potente sobre esse tema, né? Que a gente pudesse destrinchar essa peça, essa obra do Brecht, entendeu? Que começa falando assim, no tempo do governo daquele que se diz enviado de Deus, né? Assim começa o prólogo do Brecht. Que a gente pudesse pegar isso e com as devidas diferenças, né, vislumbrar ao mesmo tempo, porque esse texto, além de ele chamar-se de Terror e Miséria no Terceiro Reich, foi o primeiro título que o Brecht era a vida cotidiana da classe média. Eu não estou lembrando da tradução exata, mas era isso, assim, a vida cotidiana do homem da classe média. E eu acho que isso, em perspectiva, também falava muito, entendeu? Do que nós estamos vivenciando sobre um pensamento que surgiu e que fez com que o rumo político do país chegasse ao ponto em que chegou, entendeu? Da ascensão e da postura de um determinado pensamento, entendeu? Que condiz muito com esse pensamento, né? Que também elegeu naquele momento quem elegeu e que apoiou a ascensão do fascismo e na Alemanha especificamente do nazismo. Então, eu queria poder realizar isso, que a gente se debruçasse sobre esse material. E demorou um tempo, e a gente não ia começar assim, eu falei, eu vou entrar em algum edital, eu tenho que ter algum dinheiro, porque eu queria que a gente buscasse, de alguma maneira, estarmos juntos. Eu não queria que a gente fizesse por correspondência, entendeu? Eu queria que tivesse, pelo menos, um mínimo de tempo que a gente pudesse estar numa sala de ensaio conversando, criando, mas que a gente pudesse refletir junto sobre o material. Entendeu? Quando você tem um elenco que é muito potente, assim, qualquer coisa eles vão fazer, entendeu? A questão não é só o resultado cênico ou da ação, mas sim a potência daquilo que você realmente consegue colocar como reflexão em cena, né? Não tem em questão se vai ficar bom, se eles vão fazer bem. Vão fazer bem, né? Então, que a gente pudesse, sabe, eu não queria ter que construir o trajeto do ator,
mas que a gente pudesse juntos, já tranquilos de que eu tenho atores que vão lá e realizam, né? Que a gente pudesse trilhar essa construção juntos. E foi muito louco, porque é isso que eu te falei, o projeto que eu mandei ainda tinha uma sinopse que eu criei, que era assim, atores trancados dentro de um bunker, teatro, como se estivesse, né, e que não pudessem sair, não pode sair, tem alguma coisa que está acontecendo, as pessoas não podem sair, e os atores ficam trancados lá dentro, então quando eles ficam trancados lá dentro, eles vão ficar discutindo sobre a realidade a partir das cenas, então todo mundo faria todas as cenas, entendeu? E cada um ia ser uma espécie de jogo. A gente sortearia quem vai responder essa cena hoje. Hoje eu que vou responder. Você me fulano, me ajudem, né? Essa era a ideia. Quando a gente ganhou o edital e a gente ia fazer, primeiro que eu não teria todos os atores o tempo todo como eu gostaria. Um fator. E também tinha uma questão que essa ideia do bunker ficou um pouco assim, porque as pessoas falam, não, tá muito Mad Max isso daí, que tá rolando? Não, parece que nós estamos numa pandemia, entendeu? Não, era isso, assim, falar de uma cidade que as pessoas não podem sair, por que as pessoas não podem sair? Então ficou um pouco over, e aí a gente não sentiu a necessidade naquele momento de fazer isso. Então a ideia de que é um teatro, os atores estão ensaiando, né? E refletindo sobre a realidade, né? Então, uns ficam assistindo os outros, e isso é proposito. Gente, deixa eu ver a ideia que você tem da cena, entendeu? E, na verdade, era esse caminho. Só que foi um processo muito profundo, muito acirrado. As questões, é óbvio que de cara a questão do racismo se colocou como um tema eixo, né? Não só por ser um tema que na obra do Bartolomeu né, é um tema central sempre, mas porque diante da obra do Brecht, assim, quem que faz o quê? Quem é marcado, por exemplo, quem está marcado para morrer no Brasil, entendeu? Assim, é igual você fazer qualquer, né? Então isso se estabeleceu e foi uma questão acirradíssima entre esse elenco, assim, da gente ter que ver todos esses mecanismos do racismo estrutural, do colonialismo, enfim, de tudo, né? E isso, graças, né, foi maravilhoso, assim, e foi muito rasgante, assim, não foi um processo que eu possa dizer assim, nossa, um processo calmo, tranquilo, não, foi um processo onde nossas feridas foram expostas, entendeu? Onde todos, eu acho que todos teve algum dia que fala, meu Deus do céu, será que eu quero fazer isso mesmo? Preciso, sabe? Né? Isso não que tenha acontecido assim, briga, nada disso, era pela própria acidez do confronto que está dado, entendeu? Da realidade e como você tem que se posicionar diante disso, enfim, e como a gente tem às vezes arraigado em nós a nossa criação e os nossos valores. Então, eu acho que quando essa travessia, com certeza, nós fizemos juntas, então, a possibilidade de falar sobre isso e fazer essa devolutiva em cena de uma maneira rasgada, nos deu esse caráter de manifesto. Então, vamos compartilhar logo isso daí aí. E o espetáculo ganhou esse ar de grito, entendeu? Mas foi um grito que veio da nossa própria dor, da nossa própria ferida, né? Eu acho que a gente está falando um pouco de Kiron, né? Nós estamos falando um pouco nesse momento muito, né? Sabe, desse curador ferido que para conseguir curar, né? Para conseguir se curar, ele precisa curar o outro, né? Eu acho que o teatro trabalha demais com esse arquétipo em algum lugar, entendeu? São as nossas feridas sociais que através, né? E aí quando você coloca isso em cena, de alguma maneira a gente consegue. Eu acho que foi por isso que eu coloquei esse Omulu, que é um Kiron no final, entendeu? Com essas trocas, né? Realmente não imaginando ainda que estaríamos numa pandemia sob domínio desse orixá, né? Sem dúvida, né? Clau, você trouxe aí uma perspectiva, né, de
um certo conflito da própria equipe, né? Tipo, ai, vamos fazer isso, viu? Vamos botar a cara a tapa. E aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo que eu acho que dialoga muito com esse percurso aí, e é se o espetáculo enfrentou alguma manifestação contrária durante a temporada, dado o contexto histórico. O contexto histórico. Teve alguma reação da plateia ou perante o Sesc diante do que estava acontecendo? A gente teve reações, a gente tinha pessoas que levantavam e iam embora. E pessoas que ficavam assistindo de trás e que saíam horrorizadas, assim, mas a grande maioria não, mas teve. Mas quando a gente foi para o Festival de Londrina, a gente teve um ataque muito forte. Eles queriam impedir, eles filmaram, teve uma pessoa que ficou filmando o espetáculo ela queria ir lá na prefeitura dizer que esse tipo de espetáculo não podia ser subsidiado por poder público, porque o dinheiro veio do festival. Uhum. Né? Então, foi bem acirrado, porque Londrina, pelo que eu soube pelas pessoas do festival, que são os valentes guerreiros, 70% da população era pró-governo. Então... Mas vocês conseguiram se apresentar ou teve, de fato, a censura do espetáculo? Não, as pessoas ali, mas fizemos. Fizeram. Então, eles bancaram o povo do festival, mas saiu muita gente. Lá saiu muita gente. Eu imagino. Eu fico imaginando o Terror e Miséria no Terceiro Reich aqui em Araçatuba, gente. No Sesc Birigui. Convida o Sesc Birigui, contrata quando puder. Você sabe que tinha antes, nós tinha um projeto de fazer todo o interior pelo próprio Sesc. Uhum. A ideia era exatamente isso, levar para causar discussão e não sei o que, não, mas aí veio tudo isso que aconteceu, mas tinha esse projeto da gente ir justamente para Birigui, entendeu? Para todas as cidades. O interior paulista é rigoroso, né? Nesse quesito, né, gente? É bem difícil. Eu vou fazer só um parênteses antes da gente seguir nesse assunto, que eu lembrei que durante a trajetória aí do Bartolomeu, vocês ficaram sem sede por conta da especulação imobiliária aí, né? A sede de vocês foi retirada durante esse período. E como Sim, foi lidar com isso? Tirados e o Bartolomeu foi o núcleo Bartolomeu foi aplainado mesmo, né? Foi pela Inca Incorporadora e todos seus associados. A gente nunca vamos deixar de dizer esse nome. Inca Incorporadora e todos seus associados, sim. A gente... E como foi esse processo também de reestruturação, né? Porque vocês deixaram de ter essa sede, mas vocês não pararam de produzir. Como foi se dando essa relação de ensaios, de encontros, Porque, assim, aqui no interior, a gente não tem grupo que tem sede, né? É um fato. E como também administrar esse percurso de produção, né? Como foi para vocês, no caso, né? Eu acho que, de alguma maneira, o que aconteceu também aconteceu num momento onde, se tivesse acontecido um pouco antes, a gente não teria conseguido realizar as coisas que a gente realizou da maneira que a gente realizou. Porque a gente vivia no teatro. A gente vivia lá, entendeu? Realmente a gente passava muitas horas do nosso dia, entendeu? Ensaiando, estudando, produzindo, cuidando, né, do nosso material, das nossas coisas. A gente, para além do projeto das peças do Bartolomeu, a gente trouxe para o Brasil um evento que hoje em dia é imenso, é muito maior do que o teatro, gente, que chama slam, entendeu? Que é né, que são os slams, o primeiro slam aconteceu o ZAP no Núcleo Bartolomeu e durante muitos anos foi sede do slam, do primeiro slam, entendeu? A partir desse slam todos os outros foram surgindo, então era também um ponto muito importante. Tanto é que hoje a gente vai fazendo, Folias é um lugar, né, que está sempre nos sediando, a Escola SP, a CIA Livre, o Ágora, a gente, graças a Deus, os grupos assim
eles nos oferecem o tempo todo, né? E todos, assim, eu acho que a gente tem uma rede expandida de, né, que se auxilia, mas foi uma reestruturação muito importante pela qual a gente passou, que nos balançou, não no sentido de, mas durante um tempo, assim, até a gente entender, né? A gente perdeu, por exemplo, nesse trânsito, muito material. Primeiro porque a gente ficou de voltar no próprio dia, no dia seguinte, para retirar, por exemplo, todo o nosso material de luz. Quando a gente chegou, eles já tinham passado o trator. Nossa, essa informação eu não tinha. Mano, que cruel isso daí, né? Foi. E a gente teve que tirar as coisas assim, eles jogavam as nossas coisas assim, e aí a gente teve que mandar para alguns lugares, a gente foi perdendo muito material, ficou ao relento, entendeu? Então, muito espólio da nossa história se perdeu com o tempo, e a gente também, a gente tem até uma foto esses dias que a gente viu que a gente fez em fevereiro, que a gente fala assim, gente, foi que a gente está os 4 de máscara, jogando as coisas que se estragaram no lugar que a gente tinha deixado, né? E aí a gente olhou para essa foto de máscara, a gente falou, nossa, nem imaginávamos que agora a gente tem que sair só de máscara. Enfim, mas a gente, nesses tempos, né, nós estamos já pensando, esse ano o Bartolomeu faz 20 anos, né? É o nosso aniversário de 20 anos, então a ideia é que, não sei como é que vai ser, mas a gente está pensando em fazer a nossa comemoração. A gente, né, mandou para o edital do fomento, a gente está esperando a Sim. resposta, enfim. Mas, de alguma maneira, vamos estar celebrando isso, e tudo isso faz parte, né? Então, estou falando aqui com você, estou relembrando todos os nossos passos, né? Sim. Desses 20 anos. A tua atuação, né, assim, para além do Núcleo Bartolomeu, não sei se Memórias Impressas é assinado como Bartolomeu ou se é um projeto à É, parte. É, né? é. E aí você teve esse desdobramento também com o trabalho da Lua, né? O Efeito Cassandra, o Memórias Impressas, que está muito presente a temática do feminino e do feminicídio, né? Toda essa Uhum. opressão. Também você está escrevendo um livro que dialoga com essa temática. Como, em que medida isso se tornou potente e veio para a cena para vocês? Como foi isso? Isso foi um desdobramento. Eu acho que o Bartolomeu ele surge, né, da ideia de que são artistas que têm diversidade de linguagens. Não é um grupo que surge de um monte de gente de teatro querendo fazer um grupo de teatro. A ideia sempre foi um grupo multidisciplinar, entendeu? Um coletivo multidisciplinar onde as diferentes linguagens convergissem para falar através do teatro. Então, depois de um determinado tempo, onde a gente se debruçou, construiu a linguagem, não sei o quê, é óbvio que cada um foi se desdobrando nisso, entendeu? E foi fazendo também as suas coisas, entendeu? E isso é maravilhoso, o que nos faz manter, entendeu? Então, a Roberta, toda essa frente dela com o slam, como poetisa, né, com spoken word, com a voz, entendeu? A Lua com a ideia da performance do corpo, eu com a dramaturgia, com a direção, muito mais do que uma atriz, porque eu fiz esse grupo, gente. Eu chamei todo mundo para fazer o Bartolomeu, porque eu queria fazer o Bartolomeu, tá? Eu queria fazer o Bartolomeu como atriz, entendeu? Tanto é que a primeira peça quem dirige é a Georgette. Primeiro o Lute depois não podia ir, entrou a Ju. E porque eu queria estar em cena, entendeu? Eu queria fazer. Só que aí, essas coisas que acontecem, eu não acordei que sonhava, me apaixonei pela possibilidade de escrever e de dirigir. Aí ainda eu estava em cena, depois eu fui, sei lá, essas coisas, né? Figurino sempre, eu sempre adorei fazer roupa, enfim. Mas essa ideia que aí cada um eu fui assumindo mais essas outras funções, foram me cooptando mais, entendeu? Então, cada um passou a ter também dentro do grupo os seus desejos e as suas vontades. E, na medida do possível, a primeira coisa que a gente fez nesse intuito chamou particularidades coletivas. A gente fez um projeto que chamava 5x4, particularidades coletivas, onde cada um foi fazer, foi quando a Roberta fez o Vai Te Catar, quando eu fiz o Fernando Pessoa, a Lua fez o 3 de Dia, cada um fez um projeto. Ali já começou a se vislumbrar uma coisa assim,
que o Núcleo Bartolomeu possa ser esse celeiro, mas nós não precisamos fazer tudo juntos, né? Uhum. Então, o Memórias Impressas e o Cassandra deixou mais claro uma paixão e uma pesquisa que eu e a Lua trilhamos um pouco juntas, que é a ideia do dispositivo, de um teatro mais performativo, entendeu? E com uma temática feminina. Então a gente tem esse, mas aí tem uma coisa assim, eu sempre gosto de fazer tudo pelo Bartolomeu, assim, primeiro pela linguagem, porque eu acho que são desdobramentos da linguagem, né? Eu fiz um outro espetáculo, por exemplo, que eu fiz, era o Bruta Flor, que aí a Cibele que dirigiu. Esse não fizemos pelo Bartolomeu, porque a linguagem era um pouco outra coisa, mas a gente ensaiou no Bartolomeu, entendeu? Tem toda uma... Eu gosto de que toda... Eu sinto que, para mim, eu, Cláudia, todos os desdobramentos das minhas obras têm a ver com a produção e com o celeiro que é este coletivo. Então, eu fiz o BO e eu trouxe completamente para o Bartolomeu, você sabe disso. Eu fiz o Moquimpó também na IAD e eu trouxe porque, para mim, amalgamar as minhas obras pela linguagem do núcleo é o que eu gosto de fazer, né? Então, realmente é como se tudo fosse para mim um braço do que eu vivencio neste coletivo. É a maneira como eu vejo um pouco a minha trajetória. Né? A gente, daqui para frente existem outras coisas que me levam para outros caminhos, mas até hoje assim tem sido. Na experiência que a gente teve com a Cláudia de direção, veio a Cláudia, veio a Lua, veio a Shapira, veio o Eugênio no finalzinho. Então, foi o núcleo Bartolomeu que esteve presente ali com a gente. Me chamou para dirigir um SESI. Eu fiz um projeto que chama Festa. Eu falo assim, mas eu trago a minha gangue, eu gosto, né? E aí que você percebe que você fala assim, nossa, então esses 20 anos tem sentido. Eu gosto de criar... Isso tem muito a ver com a maneira como eu penso a direção, né? Como o Bartolomeu trabalha um pouco isso, a questão da linguagem, a ideia de... A gente usa um termo que é a dramaturgia cênica, no sentido, né, de falar sempre dos elementos, de todos os elementos que constituem a cena, sem subserviência das linguagens, de uma maneira igualitária. Né? Isso, na verdade, já começa no processo colaborativo, só que no processo colaborativo ainda tinha uma coisa de ser muito pouco organizado esses processos, então ficava tudo muito com cara de exercício. Chega uma hora que se eu sou a diretora do espetáculo, por mais que tudo tenha sido feito de uma maneira, eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que dizer, bom, agora a gente vai amalgamar, e eu tenho que poder fazer isso, assim como a direção musical tem que poder fazer isso, assim, né, tudo convergir. Então, a gente trabalha essa criação de uma maneira meio junta, o que é dificílimo, porque a música não é assim, faz a cena, depois vem a música, não tem isso. A música vai ser construída, porque às vezes a música é a própria dramaturgia. Né? Então, essa ideia de trabalhar juntos os elementos é a coisa que eu mais sinto potente da linguagem do teatro hip hop e da ideia de uma narrativa épica, onde todos os elementos contam juntos uma única ideia, entendeu? Uhum. Então, a ideia de trabalhar sempre juntos me anima por isso, porque eu acho uma potência incrível. Então, na medida do que eu posso, eu estou sempre carregando as pessoas que trabalham comigo, que a gente já domina. Mas, por exemplo, eu tenho também trabalhado, às vezes, com outras pessoas hoje em dia, porque todo mundo é muito ocupado. Então, eu chamo outra pessoa para fazer essa direção musical, mas o princípio constitutivo dessa maneira de trabalhar nasceu aqui juntos no Bartolomeu e é muito potente, funciona. E essa amálgama que surge aí no teatro, ela também acaba passando para a linguagem do audiovisual, né? Você também se junta no Manifesto Impromptu, cria o Crônicas Não Ditas e A Vida Começa, né? Que está sendo apresentado no Itaú Cultural, né? Começou hoje a apresentar os episódios. E a tua experiência na direção e no roteiro também vem para esse processo. Você sente diferença entre dramaturgia para teatro, roteiro? Em que medida
esses Muito. lugares? Muita. Eu ainda estou galgando esse lugar, eu acho dificílimo, porque eu acho que tem uma coisa no teatro que é maravilhosa, que você imagina junto. Então, por exemplo, se eu estou, sei lá, com a imagem de uma cena, eu chego e falo assim, você lembra, eu trabalhava muito essa imagem com vocês da tela em branco, lembra? Sim, sim. Se deixem pintar em cena, né, se permitam que eu pinte com vocês uma tela, entendeu? Eu acho que a possibilidade de você ter um ator ali, assim, da gente. Aí, de repente eu falo assim, ah, sei lá, vai para a direita. Aí você faz um gesto, que aquele gesto, nossa, me abre um mundo que eu não tinha imaginado. E juntos vão. Não, no cinema você tem que imaginar tudo antes. Então é muito solitário e eu não tenho sentido a mesma facilidade, entendeu? Porque me falta o corpo pintando o instante. Então, eu acho que eu descobri o tanto que eu sou apaixonada pelo teatro, porque eu amo esse tempo presente, essa presença. A ideia de que aquilo que a gente está vivendo, quem viu o espetáculo hoje não vai ver mais, porque amanhã não será igual. Entendeu? Essa, sabe, a possibilidade da vida como ela é, né? De você, o teatro tem isso, e se o teatro parar de existir, sei lá, né, gente, o que vai acontecer? Nós vamos perder uma qualidade de encontro humano e de presença que será insubstituível. Poderíamos criar outras, mas, né, eu não sou daquelas que falam, nossa, gente, não pode, esse negócio, né? Já respondendo outra pergunta que você ia, assim, eu acho que o teatro é da urgência, ele está sempre no centro da discussão. E nesse momento não está em discussão se fazer teatro no vídeo é teatro ou não. Ninguém está fazendo isso porque está achando engraçado, entendeu? A gente está fazendo porque estamos na urgência, na iminência disso que está acontecendo. E o mais importante é a gente não perder a potência de dizer, de fazer, de estar de alguma maneira, né, contracenando com a realidade nesse tempo. Então, se a maneira agora é essa, faremos. E vamos inventar maneiras de fazer. Não sei, né? Mas a qualidade do que acontece numa sala de espetáculos, né? Nessa relação entre quem respira junto ali, cada um de um lado, junto, é insubstituível, né? Sim. E nesse sentido, a Georgette apresentou, não sei se foi ontem, não lembro qual foi o dia, mas foi nessa Foi semana. domingo. Foi domingo, né? O trecho do Terror e Miséria no Terceiro Milênio, né? A Vocês. gente reelaborou um roteiro, né? Isso. A gente fez uma narrativa, foi muito interessante, né? Porque foi assim, e ela foi brilhante porque a gente fez um roteiro mas ela trouxe a contextualização daquilo que ela tinha que fazer porque era ao vivo e isso foi muito legal. Tem a precariedade daquilo que você tem naquele momento na sua casa, do que você tem e daquilo que acontece ali na hora. Então eu acho que foi uma sacada isso não ser gravado, né? Acontecer Uhum. ali ao vivo. Como estão sendo as lives e tudo, mas o teatro, né? E a linguagem que funciona, porque essa questão de você estar o tempo todo ator narrando aquilo que você está fazendo e deixando muito claro o procedimento nunca funcionou tanto quanto neste momento diante dessa máquina que nós temos que enfrentar, né? Então eu achei que foi uma experiência bem potente. Eu Vocês gostei bastante. tiveram, vocês tiveram aí esse tempo de orientação, de ensaio, Não, de assim, rever muito isso, definir? rápido. É, Aconteceu, a gente se falou, a gente elaborou juntas, ela reelaborou o material ensaiando, porque ela tinha que criar, e aí aconteceu, foi tudo muito rápido, foi uma questão de 3, 4 dias, Entendi. né? Foi um impronto. Ó, a gente falou da Georgette, veio uma pergunta aqui, Cláudia. Tem a ver com terror e miséria no Terceiro Milênio, tá? Com relação à cena que a Georgette faz. A cena da Georgette trazendo a questão do racismo no teatro. Foi um depoimento pessoal
por conta de toda a confusão que já existiu quando ela fazia uma personagem negra? Tinha a ver, foi uma proposta dela enquanto depoimento? Ou Foi tinha... uma proposta que a Georgette trouxe como resposta, não àquilo, como uma possibilidade da gente falar sobre a questão do racismo, entendeu? E expor aquele tipo de pensamento de uma branquitude que não enxerga de maneira nenhuma a sua posição racista, entendeu? Uhum, Então, como a ideia, e aí teve uma sacada muito boa, porque a ideia de que a Cruz de Giz é uma cena muito potente e muito brilhante, e ela é a menina dos olhos desse texto do Terror e Miséria, todo mundo queria saber como que a gente ia fazer a Cruz de Giz, entendeu? E era uma rosca, porque o elenco que a gente tinha, como criar aquelas relações, entendeu? Mas tinha essa questão da representação dentro do texto. Então, ele conta como ele representa, né? A grande cena é ele contando como ele representa ser bonzinho para enredar as pessoas que ele quer marcar para mandar para o campo de concentração, não sei o quê. Então, de repente, a ideia de que uma representação que não é, mas que pode ser, né? Teve um jogo ali com metateatro, né? Com você. É a Georgette que está se posicionando, né? Foi uma uhum. cena também que deu pano para manga, porque mesmo dentro do elenco, assim, não, mas está expondo, as pessoas vão se sentir enganadas, porque a Georgette está falando e aí de repente não é ela. Mas o lúdico do teatro, dessa possibilidade que o teatro também traz de ser aquela mentira cheia de verdades, também está posto. Tem ali um grande jogo cênico, entendeu? E por que não brincar também, né? Com a possibilidade que o teatro nos traz, nos dá, entendeu? Para poder revelar um mecanismo tão cruel e tão nocivo como o racismo, né? Em falas que eu sei que muitos, eu já vi pessoas que não se consideram racistas, não sei o que, reproduzir e nem sequer se dão conta. Então eu acho que funcionava um pouco como um espelho distorcido, entendeu? De um quadro ali que nós vivenciamos. Que não... Agora, é claro que tem esse lastro. A Georgette foi uma pessoa que teve o incidente que teve em relação ao Stella do Patrocínio e que foi brilhante na maneira como lidou com a situação com a abertura e com a escuta, com a receptividade. Tanto é que ela, hoje em dia, assim, as próprias pessoas que levantaram a questão, entendeu? São pessoas que são hoje têm a maior deferência, entendeu? E porque a maneira como ela lidou, então isso também lhe confere uma, uma, uma legitimidade para falar sobre isso, entendeu? Porque foi uma pessoa que enfrentou de uma maneira muito digna, entendeu? Uma acusação sobre racismo, né? Nem foi uma acusação sobre racismo, mas uma interpelação sobre ela estar em cena realizando um personagem negro. Então, eu vi aqui, relembrando aqui o seu currículo, né, que o Terror e Miséria ele ganhou prêmio, foi no APCA, não é? Da Não, categoria a gente foi especial de indicado um monte posicionamento, de né? coisas no PCA. A gente foi indicado direção, texto, ator, mas a gente ganhou categoria especial, que a gente nem sabia, foi surpresa. Afinal, o prêmio que eles nos deram foi essa categoria especial pela postura diante da realidade. Né? A gente ficou bem feliz, porque foi um Nossa, prêmio que contemplou a todos, entendeu? E é um espetáculo profundamente coletivo. Isso, assim, às vezes as pessoas, você fez uma direção. Não, sem tirar o mérito de todas as partes, mas, né, eu tenho certeza de que meu trabalho como diretora, como dramaturga ali, junto com a Lu Guedes, que me auxiliou nessa dramaturgia, é potente e está muito bem colocado. E isso permitiu que esse campo florescesse. Mas é a potência de tudo
todos os elementos, entendeu? Então, eu sempre acho que quando uma obra ela alcança uma potência assim, é porque está todo mundo jogando pro mesmo gol, gente. Senão, em algum ponto, né? Uhum. Sem dúvida. Inclusive, pessoal, um dos atores indicados a melhor ator no espetáculo foi o Vinícius Meloni, que é daqui da região de Birigui, é de Da Birigui. região, Hã? né? Ele é filho da região aí? Filho da região, vamos aplaudir, né? Vinícius Meloni, de Birigui, começou a fazer teatro em Penápolis, foi para a Escola de Arte Dramática e agora trabalha com a Cláudia Shapira também, principalmente Mandou um nesse especial espetáculo. abraço para todos. Ele me escreveu para dizer: gente, estou tão feliz que você vai falar sobre a peça nesse lugar onde eu comecei. Ele realmente é um biriguense de raiz. Pessoal, a gente já está em 9h21. Passou Nossa, rápido. Eu falei para você que ia passar rápido. Se a gente tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, aproveita o momento agora, porque depois vai ficar sofrendo com a pergunta que não fez. Manda bala. Ou libera o microfone, ou já traz. Uma pergunta, assim, já vou fazer enquanto o pessoal traz. A tua visão de figurino para a cena, ela foi influenciada pela cultura do hip hop também? Ou você já trazia essas referências antes? eu acho que sim. Eu acho que o hip hop, com certeza, ele passa a ser uma influência muito direta. Mas eu já gostava, como eu te falo, assim, da questão urbana antes. Uhum. Então eu gosto demais do streetwear, entendeu? Dessa coisa da, da, da roupa, da mistura. É a mesma coisa como eu trabalho a dramaturgia, eu trabalho as roupas, entendeu? Cheia de recortes, entendeu? A ideia de poder fazer uma roupa, por exemplo, com uma parte de um vestido de noiva e que carregue, que vem toda eivada daquele histórico, sabe? Né? No hip hop tem muito a ideia, né, do sample, né? Se cria música a partir de um monte de recortes de músicas e aquilo cria uma outra, né? Eu acho que todos os elementos a gente trabalha um pouco assim, e eu trabalho muito como figurino, como também como uma coisa que vai trazer um recorte, um recorte histórico, né? E que vai ajudar a contar aquela história. Todos os elementos auxiliam para constituir uma ideia, né? Então, por exemplo, no Terror e Miséria, a ideia de umas roupas que lembram o uniforme do campo de concentração sem ser, por exemplo, né? Então, mas tinha o capuz urbano do hippie. Sim, você quebra, mas se você olhar, você fala: nossa, eles estão de uniforme? Não, não é. Né? Sempre poder trabalhar, sabe, com várias camadas, né, que se entrelaçam um pouco, essa ideia. Se vocês seguirem a Cláudia no Facebook ou no Instagram, vocês vão ver as produções da Cláudia de figurino. Nossa Senhora da Pouca Roupa, é isso, Cláudia? Atualmente eu assino by Cláudia Shapira. Entendi. Mas começou como Nossa Senhora da Pouca Roupa. Tem as Eu vou produções contar, da tem uma Cláudia. Você sabe quem é devoto da Nossa Senhora da Pouca Roupa? O Gabriel Vilela. Ah, é? O Gabriel Vilela teve uma época que eu fui fazer, ele ia montar Vida é Sonho lá no Rio de Janeiro, e depois que ele já tinha montado. Eu fui fazer assistência para ele lá, trabalhar com ele. E ele, toda vez que ele tinha uma reunião, ele abria o armário e falava assim: minha Nossa Senhora da Pouca Roupa, não tem nada para vestir. Eu achava tão genial. Eu falei assim: nossa, Gabriel, se um dia eu tiver uma loja, se eu começar, vai se chamar Nossa Senhora da Pouca Roupa. E assim foi, porque era muito genial. O armário de roupa, minha Nossa Senhora da Pouca Roupa, me ajuda. Clau, você também teve passagens aí pela Escola Livre de Teatro, orientando também os processos formativos e principalmente o núcleo de dramaturgia de lá, né? A gente tem aí, aqui no interior principalmente, né, várias pessoas interessadas na dramaturgia. Como você, não sei, mas
o que você diria para as pessoas que estão começando assim, a escrever, como você aborda essa questão do início de dramaturgia, né? Enfim, não sei se eu fui muito claro, mas... Olha, eu sou muito autodidata, né? Nesse lugar. Não sou uma pessoa que fui estudar, entendeu? E eu me lembro que eu assumi o núcleo de dramaturgia logo na sequência que saiu o Abreu. Imagina, entendeu? Eu falava assim, meu Deus do céu, não tem a menor condição de fazer isso, não tem a menor condição de fazer. E o Abreu falou assim, faz, entendeu? Faz do teu jeito, eu fiz do meu. Né? O Abreu, aliás, ele é um grande mestre, ele é o grande mestre que ele é, porque ele consegue explicar as coisas mais complexas da maneira mais simples, entendeu? Porque ele tem esse talento, por isso que ele escreve as maravilhas, né, que ele escreve. E eu, durante o tempo que eu estive à frente, eu fiz do jeito como eu compreendo. Eu sou uma pessoa que fui entendendo o tipo de dramaturgia que eu escrevo à medida que eu fui fazendo. Então, isso foi muito bom, isso me deu muita liberdade, entendeu? Então, eu diria que você não tente de cara tentar enquadrar o que você faz a nenhum tipo de linguagem. Ou dizer assim, então o que eu faço é um texto pós-dramático, ou meu Deus, estou escrevendo um drama e eu não quero escrever sobre as bases aristotélicas, entendeu? Eu acho que primeiro é a necessidade de dizer para aquilo ser feito, né? Eu acho que dramaturgia tem muito isso, assim, você escreve para tentar dar forma àquelas palavras na ação. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, entendeu? Você vê por que você quer escrever para a cena, porque ela tem as suas especificidades, mas ela tem as suas especificidades de acordo também com quem você está trabalhando, da maneira, né, que você está... às vezes pode ser que você escreva uma coisa, entendeu? Que não se encaixe com nada e vai ter alguém que vai falar, nossa, isso tem super a ver com a maneira como que eu quero trabalhar, né? E às vezes você vai começar a trabalhar com um grupo e você vai, a partir da observação do trabalho do coletivo, você tem que ver, entendeu? E sentir, primeiro, a tua geração espontânea, entendeu? E aí depois tentar. Agora, é claro que estudar o surgimento da dramaturgia, entendeu? Ter noções básicas, entendeu? Né? De como a dramaturgia se consolidou através da história é importante, entendeu? Para você também não achar um dia que você inventou a pólvora, entendeu? Falando, nossa, eu inventei um negócio, uma maneira de escrever. Você vai lá e fala, não, mas em 1950 fulaninho já fez isso, entendeu? Né? Então, assim, isso nos dá parâmetros, porque tudo vai se recriando e se transformando, entendeu? Mas a gente vai criando novas maneiras, às vezes, de fazer velhas coisas e de, né? Então te dá. Mas eu diria que você não se iniba, entendeu? Você não tente pertencer. Eu acho que precisa ser um pouco pária para escrever, sabe? Precisa ter essa licença, entendeu? De não tentar corresponder a nada e depois você olhar, sabe? E ver onde está o centro nevrálgico, o coração daquilo que você escreveu. Quem me falou isso foi o Reinaldo Maia. Também uma vez, quando ele me chamou para fazer um curso lá no Folias, e eu falava, mas meu Deus, eu sempre falo assim, que eu vou ensinar? Ele falou assim, ensina o coração nevrálgico do que é importante para você. E aí você, né? Então, a gente aprende com os mestres e a gente vai transmitindo como aquilo se modificou na gente, né? E a gente passa adiante, né? Mas eu acho que assim, a principal coisa é ter vontade de escrever para teatro. Saber que é uma coisa muito específica, né? E muito apaixonante. Né? Não é igual a escrever para outras artes, né? Tem as suas mandingas. Gente, depois dessa a gente vai dormir feliz ou vai demorar muito tempo para conseguir dormir, né, não? Escreva com o coração nevrálgico daquilo que te faz sentido, que te faz
né? Que te move. Mais do que nunca, eu acho, gente, que diante do que estamos vivendo, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem. Eu não sei vocês, mas eu acho que está todo mundo olhando o que faz sentido nessa vida, o que faz sentido, o que vai continuar fazendo sentido, o que não, o que eu quero fazer daqui para frente, independente das nossas necessidades financeiras, para além de tudo isso, né? E de se a nossa profissão vai continuar existindo, o que vai de tudo isso, e isso não só estou falando da nossa profissão, porque nós somos atores, artistas aqui da cena, mas isso está acontecendo em larga escala em diversas coisas, né? Mas o que faz sentido? O que te mantém vivo, né? Diante do quadro que se configura à nossa frente, né? Por que ainda vale a pena lutar, né? Quais são as bandeiras que nós vamos levantar mais do que nunca? Porque eu acho que essa pandemia está nos dando muita consciência de coletivo. A gente não é nada sem o outro. Entendeu? Ubuntu, vocês já ouviram falar dessa, né, esse conceito africano? Ubuntu, sou porque somos. Sou porque somos. Né? Eu acho que é isso. Entendeu? A gente, como humanidade, tem que se reinventar no coletivo. Entendeu? Eu acho que a gente vai passar a morar mais juntos, menos casas e mais, por incrível que pareça, né? É pandêmico, mas ao mesmo tempo, assim, quantas pessoas estão tendo que deixar suas casas? Será que a gente precisa cada um ter uma casa? Entendeu? Sabe? Não sei, ficar mais juntos, mais afeto, entendeu? Menos coisas mundo. Entendeu? Menos plástico para a gente ter que jogar, entendeu? Menos bugiganga, mais essência, entendeu? Menos comida pronta e mais batata da terra, entendeu? Plantar sua couvezinha no quintal da sua casa, sabe? A gente vai ter que voltar, entendeu? Fazer a lição de casa de algumas coisas que eram pendentes, né? Cláudia, eu vou aproveitar que chegou uma pergunta aqui. Está passando um pouquinho do tempo, mas a gente prolongou rapidinho para responder. A Thaisa perguntou aqui se depois desse momento de pandemia você acredita que o teatro possa ressurgir ainda mais potente? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que uma das coisas que a pandemia está nos trazendo, justamente por isso que eu estava falando do outro, é a noção de que, porque a gente, na verdade, a gente estava vivendo cada vez mais isolados. Né? Só que aí veio uma coisa que realmente nos obrigou. Então, assim, nós somos de uma espécie que se uma criança, se você não tocar ela por 3 dias, ela morre, ela não sobrevive. Uma criança se nasce e você deixa um filhotinho de cachorro sai andando. O ser humano não. Se ninguém tocar uma criança, senão morre por falta de afeto. Nós somos seres afetivos, né? Então, a ideia, entendeu, de estarmos presentes em um mesmo ambiente, compartilhando de uma mesma emoção, de uma mesma ideia, de um mesmo muito importante para nós. E o teatro é o ápice disso, né? Assim, é a arte da cena, né? Que um show também pode trazer isso, mas tanto é que tem um estudo que fizeram que em alguns momentos, quando no teatro acontece um momento muito assim, que de repente um momento ápice da obra, que eles fizeram uma medição, todos os corações pulsam igual. Eu achei isso tão bonito, entendeu? Se não é verdade, eu achei uma invenção maravilhosa, entendeu? Porque eu falei assim, a possibilidade de um encontro tão potente que por algum momento a gente consiga pulsar no mesmo ritmo, entendeu? Então somos dissonantes, mas nos conseguimos, né, uma sintonia. Então eu acho que o teatro vai voltar com muita mais potência, com uma vontade da gente redescobrir a potência do encontro, vai ser a cereja do bolo. O que eu não sou tão otimista é quando isso vai acontecer, entendeu? Eu não acho que a gente está diante de uma coisa que vai se resolver em 6 meses.
Eu acho que vem aí aqui ainda, por mais que tá, né, a vacina, tem tudo, eu acho que a gente vai passar um tempo de reconfigurações. Posso, assim, é o que eu sinto. E algumas leituras, algumas pessoas que estão, né, assim, alguns filósofos, né, que estão dando um vislumbre de futuro, um pouco assim. Então, eu acho que a gente vai ter que entender nestes tempos como o teatro pode continuar sendo potente, latente e presente através da tela. Não sei se eu respondi. Sim, muito. Temos mais algum comentário, algo a ser dito? Alguém quer liberar o microfone, falar alguma coisa? Dado. Eu estava falando com o Heitor aqui privado, eu tenho medo de fazer perguntas ou fazer qualquer reflexão e começar a chorar. Mas vamos lá. Você sabe, ou pelo menos fique sabendo, que em um momento específico da minha vida, a sua casa foi muito importante. O seu estar na sua casa foi muito importante. E acredito que você esteja aproveitando essa pandemia para repensar, refletir, chamar todos os nossos ajudantes astrais, né? E eu acho que é um lugar que aparece no palco, nos seus trabalhos, mas que pode ficar mais claro com a tua palavra, desse lugar de reflexão mesmo e de respiração. Em algum momento, essa sua respiração foi bem importante, né? E seria legal uma respiração sua para nós. Ô, querido, eu agradeço muito as suas palavras, dizer que eu, vindo isso de você, eu te admiro muito, você é um companheiro, né, de jornada, a gente é daqueles grupos, né, que sempre se acompanharam, né, e eu te acompanho a trajetória como se a gente tivesse trabalhado juntos, né, a gente já trabalhou algumas coisas juntos, mas cada um, né, no seu, mas eu acho que essa ideia da respiração que você está trazendo, tem a ver com a ideia da gente finalmente ter coragem de de sermos e de olharmos, de nos olharmos como seres inteiros, né? Entender que nós somos feitos, né, de matéria e somos feitos de espírito e que somos seres espirituais também, que a gente precisa entender isso, né? De passar a olhar para isso, entender que se a gente se desconectar tanto assim dessa essência, a gente cria uma vida sem importância, porque o que mais importa para a vida não está presente, que é a nossa presença. Esse, né, quando você fala assim, ai, não sei, a pessoa teve uma presença de espírito, é porque a pessoa estava presente ali, íntegra, inteira, né? Então, eu acho que o que eu mais tenho buscado na minha vida é me integrar tudo que eu sou, tudo, o pacote inteiro do que é ser humano, tão lindo e tão nefasto, com sua luz e com sua sombra, né? E tentar vivenciar isso e refletir sobre isso. Então, eu respiro para viver. Eu sou uma criança que mal respirou. Eu passei sempre a minha infância, minha mãe ia lá olhar se eu estava respirando, entendeu? Porque eu acho que eu já nasci assim abismada com esse planeta, assim, sabe? Então eu busco ao longo da minha vida, não é à toa que eu pratico yoga e agora estou fazendo a formação da yoga também, assim, para tentar entender que o mais importante é a gente respirar juntos, entendeu? E respirar junto com o planeta e isso vai nos curar. É isso que vai nos curar. O que o planeta está pedindo nesse momento é exatamente isso. Tanto não é à toa que o Covid ataca os pulmões. Entendeu? As pessoas, né, assim, respirem. Tá atacando isso. Entendeu? Eu acho que nada tudo é signo sinal, entendeu? As coisas não são, nossa, gente, parecia uma, de onde vem isso? Daí vem, entendeu? Da nossa vida, da vida que a gente criou. Entendeu? Então eu, na verdade,
me abismo com esse projeto humano que somos nós, viu, Eg? Dago, querido, e a gente vai juntos tentando sermos referências uns para os outros, né? Quando eu falo assim, eu me lembro muito do Maia como uma grande inspiração mesmo, como um cara que, nossa, que, sabe, que morreu de tanta impotência que ele estava em relação ao mundo, entendeu? Era a maneira que ele tinha também de falar assim, nossa, gente, eu vou embora. Assim, ele se indignava tanto, né, da sua maneira, né? Ele era uma pessoa, né, que não acreditava em nada, mas ao mesmo tempo era um ente espiritual tão presente, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter podido, naqueles momentos, Dago, que você veio me visitar. Foi tão importante para mim também, se você soubesse. Então, a gente está sempre, né? Nada acontece, como o próprio teatro, nunca é de um lado só, né? O espetáculo acontece quando acontece o ato sexual, né? Quando os dois gozam juntos, né? Quando ali. Então, eu acho que por isso que o teatro não vai acabar, não tem como acabar. Sempre vai ter, nem que seja assim, a ala secreta da sociedade que fala assim, nossa, está acontecendo naquela caverna um ato mágico, está lá nós, entendeu? E isso é tecnologia de ponta, entendeu? Isso é entender que se tudo ruir, sempre vai ter aquelas pessoas que vão manter o que é essencial para o ser humano, entendeu? Para que de tempos em tempos surja, que é, sabe, alguém contando as memórias do que aconteceu e inventando o futuro, criando o imaginário. E aí, continua. Então é isso, não tem como acabar, isso não tem como acabar, porque isso é essencial. Por isso a cultura é tão atacada. Por isso que é tão atacada, porque se não tivesse a menor importância, nos deixariam morrer à míngua naturalmente, não é verdade? Não, precisa, porque sabe que quem vai contar essa história? O que vai ficar, entendeu? É isso, assim, a história vai ser lida pela arte e pelas histórias que se... Então, nesse sentido, dá vontade de falar assim, ai, não adianta, tudo que está sendo feito ficará registrado, será dito, contado tintim por tintim. Né? Então, isso nós temos certeza. Por isso que temos que resistir para aguentar ficar lá, né? Para contar. É isso, gente. Ah, que lindo. Quero agradecer muito pela oportunidade e é sempre maravilhoso poder compartilhar um pouco, né, da nossa trajetória e poder falar nesse momento de teatro, de gente que está interessada em teatro, de gente que faz teatro e a gente se olhar aqui, mesmo na distância, e dizer estamos juntos, seguimos e estamos produzindo imaginário, porque é o que está em disputa. Então temos que criar muito texto gravado, muita imagem, muita canção, gravar muita música, viu, Dago, maravilhosa, entendeu? É assim, sabe? Com esses palhaços ácidos né, que a gente e cantar e deixar registrado, deixar para essa história não passar, né? Não passar sem ser contada. Isso vai ser o espólio de uma época, né? De uns dias para cá, né, de uns tempos para cá, eu tenho refletido muito sobre as questões de sincronicidade, né? Eu não sei se a Cláudia lembra, mas o primeiro contato que eu tive com a Cláudia não foi quando ela entrou na nossa sala para nos dirigir. Foi em 2011, quando uma candidata do vestibular da EAD solicitou uma réplica, eu me predispus a ajudar e eu acabei parando na casa da Cláudia Shapira, sabe? Sem saber muito bem quem era a Cláudia Shapira. E eu fui ajudar a menina e acabei conhecendo a Cláudia. E em 2012, a Cláudia veio dirigir a nossa turma, né? E um processo em que, assim como o Dago relatou, foi muito necessário assim esse encontro para minha trajetória, no momento em que eu estava quase desistindo aí da IAD, e aí veio esse processo aí muito lindo de resgate, talvez, né? A peça que a Cláudia dirigiu veio para o Festar aqui em Araçatuba, a gente apresentou em 2013, né? Aí em 2017 eu venho para Araçatuba, e aí acontece todo esse caos e de maneira virtual a Cláudia Shapira
estar aqui novamente, nesse encontro, ampliando alguma coisa kármica. uma questão kármica, né? Nesse repasse e multiplicação, né, desse conhecimento, porque a gente está fazendo teatro aqui nesse momento, né? A gente está se alimentando e continuando a produzir. E eu só tenho muito a agradecer a você, Cláudia, por essa trajetória, por esses encontros, pela tua presença na minha jornada, porque nas minhas palavras você também está presente. Gratidão por essa troca, tá? Que agradeço, querido. Gratidão a todos e todas que estão presentes aqui, fazendo com que o teatro continue, com que essas histórias se multipliquem, entrem em nossa essência, porque em algum momento tudo isso agora vai continuar acontecendo, em um outro momento vai continuar sendo levado à máxima potência. Obrigado a todos, obrigado a todos.